Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. E a aula de xadrez de hoje nós iremos falar sobre finais. Então, vamos lá. Vamos para mais um exemplo de final. E dessa vez é uma posição do escritor e do treinador russo Mark Dvoretsky. O Dvoretsky, nessa posição, ele analisou que as brancas elas conseguem ganhar essa situação de final desde que elas tomem cuidado para a promoção do peão das pretas não ser um cheque. Então o que eu faço? Eu jogo aqui primeiro o rei para C4, ok? E depois eu jogo o rei em B3. O que é interessante dessa posição? Se ele faz a dama, eu ganho. E se ele faz um cavalo, eu também ganho. Eu vou tomar um cheque agora nessa situação, mas eu também consigo ganhar com a torre a mais. Um rei e um cavalo também não garantiriam para ele uma vitória, no máximo um empate, né? E com a torre eu consigo vencer. Cheque, aqui atacando o rei das pretas, e ele não pode subir por causa do meu rei atacando todas essas casas. Então, vitória das peças brancas. Uma ideia também interessante no final é quando a gente tem, por exemplo, dois peões nessa posição, um em G5, um em H6, contra uma torre. Aqui é a vitória das peças brancas também. Por quê? O peão de H ele pode ser lento, né? Ele não vai conseguir chegar lá no final, nem avançá-lo agora eu posso, porque ele seria capturado. Mas se eu só jogo G ou, né, se eu tento fazer outra coisa para tentar me garantir num peão, não é a melhor opção. A melhor opção é trazer o meu rei para H7, fugindo dos cheques, e avançar o peão de G. Assim eu garanto que um dos dois peões ele vai ser promovido. Primeiro o peão, o rei em G6, na verdade. Depois rei em H7 e agora o peão em G6. Depois o peão em G7. E aqui com certeza um dos peões eu consigo promover a dama. Vitória das peças brancas. Outro exemplo interessante, às vezes pode parecer um pouco óbvio, mas tem muita gente que ainda pode vacilar nesse final de jogo, é interessante a gente saber, é quando a gente tem um rei e uma torre contra um rei e um peão, e aqui as brancas ganham essa posição, desde que elas tenham em mente o seguinte: independentemente do lado que o rei escolha, eu tenho que tomar o outro lado. Como assim? Por exemplo, se o rei aqui ele tentar proteger o peão pelo lado de C4, eu vou jogar para E6. Se ele joga para E4, eu vou jogar para C6, sempre atacando o lado contrário do rei adversário, para ele não poder fazer uma oposição e não poder defender esse peão. Então aqui eu vou jogar em D7. Como ele jogou em E4, eu vou jogar para C6 e tranquilamente eu vou descendo. C5, C4, C3. Tem o rei e a torre atacando o peão e de forma tranquila eu consigo, né, vencer essa partida com a torre a mais. Esse estudo ele é bem legal. É do Fernando Saavedra. Ele foi um padre espanhol que era apaixonado pelo jogo de xadrez. E esse padre espanhol, ele gostava de criar desafios. E ele criou esse desafio, que é um desafio bastante famoso e muito legal de ser feito. Ele fala que as peças brancas vencem essa posição com um rei e um peão contra um rei e uma torre, desde que elas tomem as decisões corretas. Você pode pensar um pouco e a resposta é a seguinte: primeiro, eu jogo o peão em C7, certo? Ele pode me dar um cheque e eu vou jogar o rei em B5. Por quê? Eu vou continuar defendendo as casas onde a torre pode tentar atacar o meu peão. Vou jogar agora o rei em B4. E agora eu jogo o rei em C3. Beleza? Ele pode jogar a torre dele aqui em D1, só que eu consigo atacar a torre dele tranquilamente também. E ele não tem tempo de atacar o meu peão. Agora beleza, ele desistiu, né, de manter essa posição, jogou a torre em D4, meu rei continua ali em C2,
e eu posso promover. E agora eu tenho que tomar muito cuidado. Se eu promovo a dama, agora eu venço essa posição, o que vocês acham? Se eu promovo a dama, dá tudo errado. Imagina o seguinte, promovi a dama, ele tem uma jogada genial que é torre C4. Mas professor, torre C4 perde, né? Aqui a gente perde a torre. Não. Sabe por quê? Quando eu jogo a torre aqui em C4, dama toma C4, certo? Então imagina que eu tenho uma dama aqui, atacando aqui, o rei atacando aqui e o rei atacando aqui. O rei preto está em xeque? Está em perigo agora? Não. E é a vez das pretas jogarem. Se é a vez das pretas jogarem, elas não podem jogar nenhuma peça, que eu não tenho mais a torre foi capturada, tenho só o rei, não posso jogar para nenhum lugar, o resultado é afogamento, né? Então, afogou a posição, não tem o que ser feito mais nessa situação, ok? Então, o que eu faço? Eu jogo e promovo a torre. Ele pode jogar aqui na casa de A4, mas eu tenho um recurso muito legal, que é jogar rei em B4, atacando a torre e ameaçando checkmate ao mesmo tempo. Né? Esse estudo do Fernando Saavedra, do padre espanhol, é bem legal para mostrar, né, o cuidado que a gente tem que ter no final do jogo. E agora, o último exemplo da nossa aula de hoje, que é utilizar as brancas aqui para não perder essa posição. Quando a gente olha num primeiro momento, a gente pode pensar que as pretas venceram por conta da proximidade aqui, ó, dos dois peões com o final e a promoção deles, correto? Mas nós temos a jogada torre C1. Torre C1, a gente prepara para a gente atacar esse rei e tentar fazer um mate nele nesse final de jogo. Ele pode avançar o peão para 2, mas eu tenho cheque. Depois eu jogo o rei em F4 ameaçando o mate. Ó. Estou atacando essas 3 casas e se eu jogo em H, checkmate. Se ele tentar descer, eu posso fazer o zugzwang e ficar alternando entre A e G, ameaçando jogar H e ganhando a partida, né? Se ele continuar a ficar tentando descendo aqui. Só que primeiro, ó, eu vou, claro, ameaçar o mate. Vou jogar aqui em F3. Se ele quiser descer, eu alterno. Se ele quiser subir, eu continuo ameaçando o mate do mesmo jeito. E aqui, né, é empate. Não tem como as pretas se desenvolverem mais além disso. Eu consigo segurar o empate nessa situação. Então, nós teremos algumas outras aulas sobre final. A gente vai tentar continuar nessa dinâmica de sempre uma aula por dia, para a gente poder, né, ter bastante material para poder estudar, para poder aprender mais e se desenvolver dentro do jogo de xadrez. Vamos juntos, nos vemos em breve.